Nós estamos falando há um certo tempo aqui sobre a igreja do Novo Testamento. Eu convido você a continuar vindo para ouvir essa série de mensagens sobre a igreja. Como é a igreja no Novo Testamento. Nós já falamos sobre o que é a igreja, a importância da unidade da igreja. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre onde que a igreja começou. Onde, em que lugar começou a igreja. É importante a gente saber isso para poder identificar melhor. Se você souber onde a igreja surgiu, você já tem uma visão melhor desse assunto que nós estamos tratando, que é a igreja. Se eu souber onde ela começou, então terei um fato a mais para conhecer a igreja, mais um detalhe sobre esse assunto. E nós examinando diversos grupos religiosos, eu posso verificar se começaram naquele local descrito pela Bíblia. Então, quando eu estiver conversando com alguma pessoa de uma determinada religião, eu posso perguntar onde começou a sua religião. E ele vai dizer, foi na cidade tal, dia tal, com fulano de tal. Então, aí eu posso ter uma visão melhor do que é a igreja e do que são as religiões em geral. Para conhecer a história da igreja, eu terei de saber onde ela começou. Muitos de nós gostamos de saber, de conhecer a história. É muito importante saber a história. E assim também com relação à igreja. Então vamos pensar no local do começo da igreja que foi profetizado. Foi predito pelos profetas da antiguidade. Por exemplo, o profeta Isaías, que é aquele que pronunciou, que escreveu aquelas palavras que foram lidas aqui, ele fez uma profecia. Esse Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. E olha o que ele escreveu lá em Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, vamos analisar melhor estes dois versículos. Principalmente esses dois, o 1 e o 3. Ele diz no versículo 1, a casa do Senhor será estabelecida no cimo dos montes. E no verso 3, ele diz o seguinte, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Veja bem, ele falou que a casa do Senhor será estabelecida lá no cume dos montes. E a palavra começará lá na cidade de Jerusalém. Para compreender melhor esta passagem, nós podemos ir para o Novo Testamento e ler o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito do que é a casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? E Paulo diz assim para Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, segundo a explicação do apóstolo Paulo, o que é a casa de Deus? É a igreja. Ele está falando, é a igreja. E o profeta Isaías disse que a casa de Deus ia começar em Jerusalém. Ficou claro isso. Na próxima mensagem, nós vamos falar especificamente sobre a casa de Deus, a igreja como a casa de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesta passagem que acabamos de ler, ele diz que a casa de Deus é a igreja. Portanto, fica claro que a igreja começou onde? Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Outro profeta, chamado Miqueias, aqueles que estão familiarizados com a Bíblia, sabe? Miqueias,
repete as mesmas palavras do profeta Isaías. Olha o que ele diz lá em Miqueias 4, 1 e 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, você vê ele confirmando o que Isaías já disse. Vai começar em Jerusalém. Outro profeta, Zacarias, ele também profetiza sobre o começo da igreja. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então, por que Jerusalém? Por que os profetas predisseram que a igreja, a casa de Deus, ia começar em Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro das adorações a Deus. O templo usado pelos judeus se encontrava ali em Jerusalém. Era o centro, no mundo todo era o centro. Os judeus do mundo inteiro, algumas vezes durante o ano, corriam para Jerusalém para adorar, porque ali era o centro. Ali foi construído o Templo de Salomão. A igreja, embora fosse para todas as nações, porque os israelitas era só para o povo israelita, não é o templo de... Mas a igreja é para todas as nações. Embora fosse para todas as nações, ia começar onde? Em Jerusalém. Vamos pensar um pouco agora sobre Jesus, o autor da igreja, aquele que fundou a igreja. Os ensinamentos de Jesus sobre o local, onde que Jesus falou que começaria a igreja. Nós temos aquela passagem de Lucas 24, de 46 a 49, é Jesus falando, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando onde? Em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, ele conversando com os apóstolos, ele disse: olha, vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia, e o meu nome será pregado para todas as nações. Não é mais para Israel. O mundo inteiro vai receber a mensagem do Evangelho. Começando onde? Ele disse, começando em Jerusalém. E ele falou, vocês são testemunhas, ele disse para os apóstolos. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu vou enviar sobre vocês, falando com os apóstolos, eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. E ele fala, permanecei na cidade. Que cidade? Jerusalém. Permanecei em Jerusalém até que do alto, quer dizer, até que do céu de Deus, sejais revestidos de poder. Então os apóstolos tinham essa instrução, olha, vocês vão ficar lá em Jerusalém esperando a promessa do Pai, para que vocês sejam revestidos de poder. Então é bem claro aqui, não é? Jesus está prestes a subir de novo para o céu. Ele reúne os apóstolos, em poucas palavras, ele explica outra vez a sua missão, e ele disse que tinha que morrer, que ser levado ao céu novamente, e estes fatos deveriam ser anunciados a todas as nações. Acho que isso ficou claro naquela passagem. Mas no versículo 47, ele diz a eles que deveria
iniciar onde? Em Jerusalém. Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele prometeu que Deus iria lhes dar o poder para ajudá-los nessa pregação. Os apóstolos eram humanos, falhos, e ele diz: Deus vai mandar um poder sobre vocês, para vocês poderem cumprir essa missão, fazer a pregação do Evangelho. Ele disse que eles precisavam esperar onde? Lá na cidade de Jerusalém. Permanecer na cidade, porque do alto vocês vão receber o poder. E é isso que a gente vê. Ele disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Fica aí na cidade esperando, porque vai vir sobre vocês um poder que vai ajudar vocês a iniciar essa igreja, a casa de Deus, lá em Jerusalém. E a seguir, o texto de Lucas continua dizendo que eles voltaram para Jerusalém. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, grande alegria. Respeitaram o que Jesus recomendou: fique em Jerusalém. E eles ficaram. E aí nós lemos a vinda do Espírito Santo, que foi o início marcante da igreja de Deus. Quando o Espírito Santo veio e pousou sobre cada um deles, como primeiro veio, eles estavam reunidos lá orando, veio um som muito forte, que encheu toda a casa onde eles estavam, um som, e aí pousou sobre cada um deles línguas como de fogo, e aí eles passaram a falar nos idiomas de todas aquelas pessoas que estavam presentes. E nós lemos a respeito do Espírito Santo, quando Jesus lá em João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então eles tinham uma ajuda, um poder do alto, que era o Espírito Santo, que ia ensinar, relembrar as coisas que Jesus tinha ensinado para eles, no decorrer do ministério dele. Então eles ficaram lá esperando esse poder. E esse é o poder que Jesus prometeu lá em Lucas 24. E também lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi isso que aconteceu. Eles começaram lá em Jerusalém, que o Espírito Santo veio sobre eles, e aí eles saíram pregando o Evangelho lá na cidade onde eles estavam, em Jerusalém, e na Judéia, Samaria, e espalhou, chegou até aqui no Jabaquara, nos dias de hoje. Este poder iria ensiná-los e guiá-los a toda a verdade. Em Atos 2, 1 a 4, explica o que aconteceu no início da igreja lá em Jerusalém. Foi assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, Pentecoste era uma festa judaica, onde judeus do mundo inteiro se reuniam. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Lá em Jerusalém. De repente, veio do céu um som. Som é uma coisa audível, sabe? Isso daqui é um som, coisa que as pessoas ouvem. Então ele veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aquele som foi perceptível. E aparecer quer dizer, é visível. Eles ouviram e viram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E aí veio a reação humana, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Há muitos anos atrás eu frequentei um grupo religioso onde se ensinava que deveríamos receber o Espírito Santo
e que a gente deveria jejuar, orar, passar as noites em vigília, pedindo para Deus nos batizar com o Espírito Santo. E aí a gente perguntava, como é que eu vou provar que o Espírito Santo veio sobre mim, que eu fui batizado com o Espírito Santo? E a resposta que eu tinha era essa: olha, quando você começar a falar em línguas estranhas, é sinal que você foi batizado. Mas aqui nós estamos vendo que o sinal de que eles foram batizados com o Espírito Santo não era eles falarem em línguas, era eles ouvirem um som impetuoso. Primeiro a parte de Deus, a manifestação divina, um som impetuoso que encheu toda a casa. E viram línguas como de fogo sobre cada um deles. E aí eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo e aí eles passaram a falar em outras línguas. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras, porque na cidade de Jerusalém havia cerca de 17 pessoas, 17 tipos de idiomas distribuídos entre as pessoas, e todo mundo ouvia falar no seu próprio idioma. E foi assim que ocorreu. O Espírito Santo foi a Jerusalém no dia de Pentecoste. Assim começou a igreja. Como é que começou a igreja? Milagrosamente. Onde? Em Jerusalém. Então, irmãos, a pregação para a remissão de pecados deveria começar lá, em Jerusalém. Tudo indica, tudo prova que foi lá. Ele disse que o poder do Espírito Santo ia dar início a esta pregação. E foi lá, em Jerusalém. Quem conhece a geografia daquela região sabe. Jerusalém ficava ali perto do mar, do mar da Galileia, Rio Jordão, naquela região ali. A cidade de Jerusalém foi o local onde iniciou a pregação dos apóstolos, ou melhor, onde começou a igreja, depois da morte de Jesus. Foi ali o início da igreja. Onde começou a igreja? Jerusalém. Conclusão: a igreja da Bíblia começou na cidade de Jerusalém. Isso nos ajuda a identificar a igreja hoje. Nesse estudo que estamos fazendo sobre as características da igreja do Novo Testamento, é bom a gente saber onde que começou. Jerusalém. Fácil de entender, não é? Uma igreja teve sua origem em qualquer outra cidade, não é a igreja da Bíblia. Não é. A igreja de Cristo começou na cidade de Jerusalém, sob a autoridade de Jesus Cristo. Eu acho interessante, quando eu visito a igreja da 9 de julho, alguns de vocês aqui já visitaram, vocês viram lá na porta, na entrada, está escrito assim: Igreja de Cristo, fundada no ano 33 depois de Cristo. Este prédio foi inaugurado no ano tal, tal, tal. Então o prédio pode ter sido inaugurado até o ano passado, porque é o prédio. Já falamos isso, não é? A igreja não é o prédio. Já trouxemos essa mensagem aqui. A igreja somos nós, as pessoas. E a igreja espiritual foi fundada no ano 33 depois de Cristo. Onde é que a sua igreja começou? Espero que você possa responder como nós aqui. Em Jerusalém, no ano 33. Que Deus nos abençoe.